recebi uma mensagem de uma pessoa a dizer assim, não sei como é que tu achas que vais ter sucesso estando acima do peso, e meio que a sugerir que eu precisava do acompanhamento dela. Eu lembro-me que estava muito calor e eu não tirava o casaco, porque eu tinha muita vergonha dos meus braços, mas a comida era a minha companhia, então nesse tempo eu engordei 20 quilos muito rápido. Eu no espelho pensava assim, eu não estou assim tão mal, mas depois via uma foto e pensava, meu Deus, está horrível. Posso ser uma mulher sensual na mesma, apesar do meu peso. Tu sentes que existem corpos que vendem de certa forma melhor do que outros? Mas eu não tenho que encaixar em algo que eu não sou. Isso foi libertador para mim. E às vezes já há crença, por uma pessoa ter um corpo que não é dentro do padrão, que a pessoa automaticamente não vai gostar de viver no seu próprio corpo. E isso envolve, obviamente, uma exposição a nível de redes sociais. Tu podes dizer a coisa mais inofensiva de sempre, vão sempre despejar hate. Bem-vindas de volta a mais um episódio de Anti-Diet Talks. Hoje temos connosco a Vera, que é mentora de empreendedores digitais na área dos serviços e infoprodutos. Vamos deixar o Instagram dela, obviamente, na descrição deste episódio. Nós começamos sempre, antes de passarmos para o nosso tema, nós começamos sempre o nosso podcast com uma rúbrica que é o Docinho da Semana, que no fundo vai muito de encontro também à mensagem que nós queremos trazer, que é todos os alimentos são permitidos e não existe a necessidade de estarmos a restringir ou proibir determinados alimentos. E eu perguntei à Vera se havia algum docinho que ela podia partilhar aqui, uma história que tivesse associada, e ela disse o ovo Kinder. E quando eu disse ao Tiago, ele disse, boa, porque eu gosto. Eu gosto muito do ovo Kinder, relembra-me a infância, eu gosto muito. É muito também. E pronto, temos aqui o nosso ovinho Kinder. A parte mais entusiasmante do ovinho Kinder, quando éramos pequenos, era o brinquedo. Era o brinquedo, porém, eu acho que ele foi ficando pior ao longo dos anos. Não foi, sei se eu não comi isto. Não O comi brinquedo isto ou o ovo? O brinquedo. É porque hoje nós temos um sobrinho com 4 anos que come muitas vezes e nós abrimos e ficamos... Já não é como antigamente. Mas queres que partilhe a história, não é? Claro. Pronto, eu acho que o ovo Kinder sempre foi... Deixa-me ver se eu consigo partilhar isto sem fazer muita porcaria. O ovo Kinder sempre foi um doce ou um chocolate que eu associo à minha infância, porque eu não sou uma pessoa dos doces. Eu normalmente sou uma pessoa dos salgados. Só que até hoje a minha mãe conta-me que quando eu era pequena, a minha avó estava sempre a ir ao café buscar um ovo Kinder e o meu pai também fazia sempre isso. E o mais engraçado é que hoje, por exemplo, do Kinder, se calhar o ovo é aquele chocolate que eu acho que nem é assim tão bom, que poderia ter mais qualidade. Eu prefiro, por exemplo, um Kinder Bueno. Mas eu lembro-me sempre da minha infância, porque até hoje a minha avó não me deixa esquecer. Para vocês terem uma noção, o ano passado, aliás, acho que foi este ano, quando ela fez anos, nós fizemos uma festa em família e ela tinha um saco daqueles transparentes cheios de ovos Kinder que teve a distribuir pelos netos. Eu trouxe tipo 6 ovos Kinder embora, porque ela não sabe comprar tipo um para cada um, ela compra imensos para cada neto. Então eu trouxe, depois dividi com a minha irmã, dei ao meu sobrinho, porque realmente é um chocolate que eu gosto, mas eu acho que com o passar do tempo fui refinando um bocado os meus gostos a nível de chocolate, então vou saborear. Eu agora por acaso estavas a dizer isso e até me veio uma memória que eu acho que também comia muito ovo Kinder quando era criança, porque a minha mãe, quando me ia buscar à escola do trabalho, passava num café e comprava-me o ovo Kinder. Eu já nem me lembrava disto, mas agora estavas a falar e veio-me a memória à cabeça. Eu acho que é mesmo aquele chocolate de criança, porque lá está, junta as duas coisas, que é o chocolate que é bom e junta o brinquedo que também é entusiasmante. E eu acho que é engraçado vermos como a comida não é mesmo só comida, porque repara, tu estás a dizer que tu nem achas o chocolate assim nada de especial, mas tu gostas do chocolate porque te traz para aquela memória quando eras mais nova. Memória afetiva, não é? Sim,
Então eu acho que isso é super interessante e, no fundo, vai mesmo de encontro ao nosso objetivo com a rúbrica, que é lembrarmos-nos que a comida, nós temos muito não é uma dinâmica, mas uma frase que usamos muito, que é que a comida não são só nutrientes. Ou seja, nós não comemos apenas por uma razão de sobrevivência, porque senão, sei lá, comíamos todos, éramos alimentados por sonda e chegava, não é? E a parte afetiva, cultural, etc., está tão ligado também à parte emocional, e isso não tem que ser uma coisa negativa, pode ser uma coisa até boa. Sim, porque a comida traz-nos sempre memórias, seja qual for a comida, seja uma coisa que nós gostamos, seja uma coisa que nós não gostamos assim tanto, nós vamos lembrar-nos que se calhar na coisa que não gostámos quando éramos pequenas, os nossos pais queriam que nós comêssemos. E é interessante falar sobre isso, porque vai super de encontro àquilo que vocês falam. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em comer legumes. E eu sei porque provavelmente foi que isso aconteceu, porque eu não fui habituada a comer legumes a não ser na sopa. Então eu não estou nada habituada à sopa. Para mim é esquisito ter que comer tipo brócolos ou cenoura cozida. E até hoje eu tenho essa resistência. Porque lá está, se formos habituados de pequenos, nós lidamos com a comida de forma completamente diferente. E eu adoro essa abordagem vossa porque acho que faz todo sentido. Sim, vamos criando, né, memórias afetivas acerca dos alimentos e depois estamos constantemente a reviver momentos, experiências passadas através do veículo que são os alimentos, não é? Quantas vezes comemos uma sopa e o que nos vem à memória é que era parecida à sopa que a nossa avó fazia, por exemplo, ou quem diz sopa diz um prato específico, ou seja... comida tem também uma matriz cultural importante, não é? É identitário. Tu és de uma pessoa da Guarda. Uma pessoa da Guarda tem comida específica que de alguma forma faz parte da sua identidade, não é? Ou seja, tem uma matriz sociocultural, identitária muito importante. Então daí esta crença que nós temos que comida não são nutrientes. Nutrientes fazem parte, é importante, até numa alimentação equilibrada, do ponto de vista nutricional. Nós defendemos que uma alimentação equilibrada é muito mais amplo do que a parte nutricional, mas entendemos que a parte dos nutrientes também é importante. No entanto, comida vai muito para além daquilo que é a sua matriz nutricional. Sim, até porque se nós formos olhar só para isso, era o que a Clara estava a dizer. Eu acho que mesmo que não fosse uma coisa tipo ser alimentado por sonda, as pessoas todas iam conseguir seguir uma dieta muito direitinha. Isso não acontece, até porque, sei lá, vocês são mesmo daqui de Lisboa ou sim, não? Sim. Ok, pronto, então no Porto... Eu não era, mas agora sou. No Porto eu sinto que nós temos uma comida que às vezes até é bem pesada, tipo uma feijoada ou alguma coisa assim, que nos remete sempre para memórias passadas e que se calhar eu gosto de comer, mas alguém que é de outra parte do país, aquilo não lhe diz nada e a pessoa nem faz questão. Então acho que a comida tem muito mais do que só a função de nos alimentar, sem dúvida. E se nós virmos o tempo que nós gastamos por dia, se nós formos ver num ano, o tempo que nós gastamos num ano a pensar em comida, no sentido do que é que temos que fazer para o jantar, a preparar a comida, se fosse só para nos alimentarmos do ponto de vista biológico, imagina, tipo, tenho mais onde gastar o meu tempo, não é? Porque fazíamos sempre a mesma coisa, exato, não é? e alocávamos o tempo a outra coisa, exato. Sem dúvida. A comida tem muitas funções. Tem a função de, muitas vezes, de consolo, às vezes até de companhia. Muitas das vezes nós estamos a comer porque... E isso não tem que ser uma coisa negativa. Não precisa de ser uma coisa negativa. Só fica disfuncional quando é a nossa única estratégia para regular as emoções é através da comida. Aí sim entramos numa disfuncionalidade no que diz respeito à nossa relação com a comida. Agora, a comida também faz parte do mecanismo de regulação emocional. Então... é muito mais amplo do que a parte nutricional. E hoje... Antes disso, nós avaliamos sempre... avaliamos sempre 5, pois é. Ai, gente, não vai ser uma boa avaliação do ponto de vista de sabor, porque eu agora acho este chocolate muito doce. É, porque, por exemplo, se eu for comer um chocolate mais... sei lá, eu descobri recentemente que eu gosto de Rafael. Tive a minha vida toda a achar que eu não gostava, ok? E hoje eu prefiro 1000 vezes comer tipo um quadradinho de uma tablete de Rafael ou comer um bombom do que comer o ovo Kinder. Mas eu daria tipo um 4, porque eu acho que isto traz-me a parte emocional. Memória. Exatamente. Olha, eu acho que dou também um 4. Imagina, eu gosto, mas eu acho que o ovo desilude-me, porque imagina, eu abro o ovo, é grande, e depois só sobra isto, não gosto. Gosto mais das barrinhas, ao menos são mais condensadas, percebes? Eu também acho.
Sim, é meio fino. Sim. Não sobra muito chocolate. Exato. Eu dou um 3.8. Porquê? 3.8 porque a memória afetiva é positiva, mas qualitativamente o chocolate não me agrada muito. Mas ao mesmo tempo agrada-me devido à memória afetiva. Então é aqui um mixed feeling, sabes? Mix. Gosto pelo passado, não gosto pelo presente. Então 3.8. Mas eu acho que os nossos filhos vão continuar a gostar do ovo Kinder porque todos conseguem criar essas memórias. Infelizmente para nós pais, porque o chocolate está cada vez mais caro. Exato. A minha mãe diz que antigamente dá uns tipo 80 cêntimos por um ovo Kinder, agora ele deve estar quase nos 2 euros, não sei, mas o ovo grande, tipo da Páscoa, está tão caro que eu acho absurdo. Então, infelizmente para nós, mas eles vão continuar a querer comer, eu acho. E depois lá está, é oco por dentro, ou seja, imagina, nem ao menos... Um recheio. Exato, uns bombons lá por dentro. Uma coisa mais grossa. Mas pronto, ficamos equilibrados na pontuação. Sim. E hoje nós queríamos discutir aqui, debater um tema relacionado com a exposição nas redes sociais, que eu acho que é um tema interessante, e eu acho que vamos ter que nos concentrar para não fugir muito para o tema do empreendedorismo, porque é um tema que nós gostamos muito, mas tu és empreendedora nas redes sociais, ou seja, tens um negócio que é 100% digital? 100% digital, para já. Não estamos a querer ir para o físico, mas para já 100% digital. E isso envolve, obviamente, uma exposição a nível de redes sociais que, sei lá, quando abrimos uma loja na rua, temos uma exposição, mas acaba por ser para um público muito mais direcionado. Acho que existe um conforto diferente do que quando criamos um Instagram de forma profissional, e gostávamos de debater isso contigo porque também existem desafios associados a isso, nós também passamos por eles e eu acho que isto também se relaciona muito com o público que nos assiste porque esta questão da exposição do corpo é um tema muitas vezes que surge em consulta. Por outro lado, também temos muitas profissionais de saúde, nomeadamente nutricionistas, psicólogas que assistem ao nosso podcast. Muitas trabalham de forma independente e acabam também por ter que passar por esta exposição nas redes sociais para chegar a mais pessoas, a clientes. Então eu acho que é um tema que vai dar uma boa conversa. Mas antes, gostávamos de te perguntar quem é que tu és? Não necessariamente o que é que fazes. Nós muitas vezes quando nos apresentamos tendemos a ir muito para aquilo que nós fazemos e acabamos por deixar um bocadinho de lado aquilo que nós somos. Então, nesta perspectiva, quem é que é a Vera? Essa é uma pergunta difícil. Para além da parte profissional. Eu venho sempre preparada para falar da parte profissional, zero preparada para falar da parte pessoal. Mas acho que posso dizer que, além de ser mentora de negócios, sou uma pessoa que sempre teve um espírito empreendedor e hoje eu consigo perceber isso. Olhando para trás, consigo perceber que, por exemplo, a minha primeira experiência com o empreendedorismo deve ter sido ali por volta dos 15 anos em que eu decidi começar a dar explicações para ganhar, eu acho que era tipo 5 euros a hora, era uma coisa mesmo muito baixinha, mas rapidamente percebi que não gostava daquele formato, porque hoje eu consigo entender. Eu adoro ensinar adultos e lidar com adultos, mas eu não tenho paciência para ensinar as crianças, principalmente em matérias que eu não gosto. Então aquilo durou pouco tempo, mas foi uma experiência que realmente eu olho para trás e penso, ok, isto foi a minha primeira experiência com o empreendedorismo. Também sou filha de uma costureira que durante grande parte da minha vida, até aos meus 19 anos mais ou menos, ela sempre trabalhou em casa, portanto, nós não tínhamos também essa percepção de que ela era empreendedora, é engraçado. Uhum. Mas era, não é? Porque ela era costureira, tinha os seus clientes, ganhava o dinheiro dela, fazia os horários dela e acho que ela me influenciou muito a também querer ter esta liberdade para poder estar com os meus filhos no futuro e poder ter mais tempo com eles. Então sempre tive este espírito. Posso dizer que sou casada com o Sérgio, que ele hoje, além de meu marido, é meu sócio na empresa, é o meu braço direito. Sou uma pessoa que gosta muito de comunicar, licenciei-me em jornalismo e comunicação, mas eu gosto desta comunicação mais livre que nós podemos ter quando empreendemos. O jornalismo era uma coisa que eu sentia muito que me prendia ali em certas regras. Então, quando eu terminei a licenciatura, eu pensei, preciso trabalhar com marketing, porque é o que eu mais gosto, e é interessante, Clara, tu falaste da exposição nas redes sociais quando empreendemos, e eu expus-me a isso voluntariamente antes de empreender, porque
por volta de 2012 eu comecei a criar blogs, comecei a ter um canal no YouTube, então eu fazia isso naturalmente, eu nunca pensei assim, muita gente não sabe. Tudo começou em 2012? Tudo começou lá atrás. O que é que falava na altura? Curiosidade. Era lifestyle, tudo e mais alguma coisa. Há um tempo também fizeram essa pergunta, eu não tinha nicho. Era tipo... Nessa altura eu acho que nem havia essa consciência do nicho. Nem havia, porque era tudo tão rudimentar ainda. Foi quando outras influenciadoras começaram na altura, tipo a Inês Rochinha, a Mafalda Sampaio e assim. Nenhuma de nós tinham nisto. Todas elas, se nós formos olhar para trás, falavam de tudo e mais alguma coisa. Então, tipo, fui fazer umas compras. Naquela altura eu nem ganhava o meu dinheiro, mas quando eu ia fazer compras eu mostrava. Depois tínhamos as trends da altura, eram feitas no YouTube. Então havia, na altura chamavam-se tags. Tag qualquer coisa. O que está na minha mala, esse tipo de coisas. Tipo essas coisas assim. Então nós eu mostrava isso, às vezes fazia vídeos com a minha irmã, depois ela também teve um tempo que também criou alguns vídeos para o YouTube, mas nós fazemos 6 anos de diferença. Então eu tinha mais ou menos 18 anos quando comecei no YouTube e ela era 6 anos mais nova. O que faz com que ela não conseguia ter essa consistência, não é? Tipo, com 12 anos não dá para ter isso. E é engraçado porque hoje, além dela empreender, ela trabalha connosco a full time na empresa, então eu consegui passar esta vontade. Mas essa exposição nas redes sociais sempre teve presente na minha vida. Antes de criar o canal do YouTube, eu já tinha blogs, já publicava fotos. E nesse tempo, em relação ao meu corpo, que eu sei que também é um tema interessante para falar convosco, o meu corpo oscilou muito. Então, eu sempre fui uma pessoa acima do peso. Nunca fui aquela criança que está no percentual, que é o normal. E quando eu era mais nova, eu tinha muitos complexos. Eu até falei sobre isto no podcast com a Catarina Crujo. Eu lembro-me que estava muito calor e eu não tirava o casaco, porque eu tinha muita vergonha dos meus braços, sabendo eu que naquela altura eu tinha braços super normais, por exemplo, comparado com hoje, que eu me sinto super à vontade, os meus braços estão muito mais flácidos depois da cirurgia e tudo, mas naquela altura eu tinha muita vergonha. Então eu ia para a escola, às vezes estava muito calor, e eu lembro-me de chegar a casa e vinha assim tipo com o casaco, chegava a casa, tirava o casaco e pensava, ai, finalmente posso ser tipo eu e posso estar aqui. E quando comecei a expor-me, depois eu acabei por ir para a faculdade e o Tiago estava a falar de uma coisa bem interessante, que é o momento em que nós usamos a comida como nossa companhia. E eu morava sozinha em Coimbra. Eu estive lá 1 ano, depois acabei por fazer tipo um regime de e-learning. Mas a comida era a minha companhia. Então nesse tempo eu engordei tipo 20 quilos muito rápido. Porque eu só tinha aquilo. Então, como eu estava a morar sozinha, eu comia exatamente aquilo que me apetecia. Se eu queria fazer sempre uma comida mais calórica, eu fazia, porque era eu que cozinhava, então eu não tinha bem essa regra. E nessa altura, eu comecei a sentir mais complexo em expor-me. Quando eu fui para Coimbra, eu parei o canal do YouTube, mas continuei mais ou menos presente nas redes sociais. E eu sentia complexos em expor-me. Isso depois, eu acho que foi passando, mas eu vou já fazer perguntas, porque acho que senão vou adiantar-me demasiado na conversa, mas é interessante agora fazer essa análise olhando para trás. E eu identifico-me contigo, eu acho que até temos em pontos semelhanças. Eu, por acaso, estavas a dizer a questão das explicações, e eu já comentei isto com o Tiago, que eu acho que também tenho um sentido de empreendedorismo que é inato, porque eu lembro-me de ter, sei lá, 12 anos e imprimir desenhos para pintar e vender na rua. Eu acho que já era empreendedora nessa altura. E também me identifico muito contigo na questão da exposição de redes sociais, que eu acho que também sempre tive a vontade, mas eu não tive a coragem que tu tiveste, se calhar, na altura, porque ainda por cima ninguém fazia, e era meio que, eu acho que na altura, não sei se sentias isto, mas o núcleo de pessoas que fazia era tão pequeno que era tipo meio que quase vergonha de estar a fazer. Descobrirem, não é? Exato. Os meus amigos nunca entenderam muito bem aquilo que eu fazia. Eu acho que eles só... Depois acabámos por nos afastar, não é? Daquele núcleo de amigos. Eu hoje falo muito pontualmente com eles, das pessoas com quem estudei e assim.
E acho que as pessoas naquela altura não levavam a sério. Só começaram a levar a sério quando perceberam que o negócio afinal estava a dar certo. Ok, a Vera realmente está a fazer isto a sério. Mas naquela altura eu acho que eles nunca foram pessoas que criticaram. Eu nunca senti nenhum tipo de, sei lá, bullying ou alguma coisa assim por me expor nas redes sociais. Mas eu acho que eles achavam engraçado. Tipo, não levavam a sério. Eu nunca coloquei em prática essa vontade, mas eu acho que sempre tive esse... Lembro-me que, por exemplo, houve uma altura que tinha um blog de receitas, mas nunca expunha a minha cara, nem nada. Duas tentativas, não foi? Foram 2. Acho que foram 2, sim. Não sei se foram 2, acho que foi uma. Eu lembro-me que uma vez descobrimos no teu YouTube, já tinhas tentado 2 vezes. Mas tentativas já de outra vida. Exato. Mas era sempre com muito medo desta exposição e eu até me lembro de pedir a uma amiga minha para ela partilhar. Eu estava tipo num grupo de receitas do Facebook e pedir para ela partilhar o meu vídeo com o Facebook dela na altura, porque eu tinha vergonha da exposição, que nem era exposição nenhuma. Mas pronto, é interessante isso. Então tu sentes, no fundo, que quando tu foste quando tu criaste o teu negócio e tiveste que ter esta exposição para, no fundo, viabilizares também aquilo que era um negócio, sentes que existia este receio da exposição ou já estavas tão calejada para trás porque, lá está, já te tinhas exposto até esse tipo de conteúdos, acabas por expor muito mais aquilo que tu és e a tua vida pessoal do que propriamente através de um negócio, que é uma coisa muito mais de tu podes escolher aquilo que queres expor e aquilo que não queres expor. É muito mais controlado, não é? Exatamente. Quando estás a fazer um conteúdo mais generalista, tu acabas por aparecer muito mais, acabas por aparecer muitas vezes sem maquilhagem e sim, eu estava muito mais à vontade quando comecei o meu negócio, que foi ali por volta de 2019, mas na altura a comunicação no próprio Instagram era diferente. Eu ontem até estava a rever isso e não havia stories naquela altura. Então as publicações no feed acabavam por ser muito mais controladas. Ou nós fazíamos, por exemplo, um conteúdo em vídeo no IGTV, que eram vídeos maiores, não havia Reels também não havia TikTok. Ou nós fazíamos esse conteúdo um bocado mais longo até para o YouTube, ou nós fazíamos conteúdo em fotos. Portanto, era tudo mais controlado, a posição era controlada, o ângulo era controlado, estava tudo mais dentro do meu controlo. Mas eu nunca, a partir do momento que eu comecei a empreender, eu nunca tive receio de me expor. Mesmo na altura em que eu estava com mais peso, que foi mais ou menos... eu cheguei mais ou menos aos 100 quilos até o ano passado, antes de fazer a cirurgia em julho. E eu já fazia fotos profissionais, fazia vídeos profissionais, nós fizemos o lançamento, quando fizemos o lançamento da Impulso, fizemos uma rúbrica, que foi tipo uma série de vídeos, e aí eu apareci sem maquilhagem, então eu já estava assim, ok, isto é o meu trabalho, portanto eu vou fazer o que tem que ser feito e vou aparecer, e seja o que Deus quiser. Agora, sim, depois da cirurgia eu tenho muito mais confiança em aparecer, e eu sinto que as pessoas notam isso. Porque comentam, dizem, Vera, estás com um brilho diferente, nota-se que tu realmente estás com mais confiança e tudo. E eu acho que a nossa imagem acaba assim por impactar o que vem de dentro, não é? Sim. Vai muito além do peso, não é? Super. Ou seja, o peso mexe com... Porque nós temos no nosso, todos sem exceção, devido a uma cultura que nos imerge constantemente com esses significados, todos nós temos percepções no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo, como uma pessoa de corpo padrão, corpo magro, como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa que atingiu os seus objetivos na vida. Há essa representação interna, não é? Então, como todos nós temos necessidades de pertencimento, de ser amados, de ser respeitados, de não ser julgados, e há muito julgamento, infelizmente, em relação à questão corporal, acaba por ser um mecanismo que também afeta muito a maneira como nos sentimos, não é? Sim. Porque vai muito além do número, não é? Tem uma representação muito grande em termos sociais. Tem. Eu agora, quando estava a falar do YouTube, eu lembro-me que sempre me tentei posicionar em relação a isso, mesmo que não fosse de forma intencional. Então, eu e a Catarina temos uma amiga em comum, que também se chama Catarina, que na altura também tinha um blog, também tinha um canal no YouTube, nós acabámos até por ter um projeto juntas,
E eu acho que ainda tenho esses vídeos no meu canal, mas estão privados. E nós fizemos dois vídeos que era a falar sobre, tipo, corpo plus size, como é que nós nos sentíamos em expor-nos nas redes sociais, como é que nós víamos isso, que nós não éramos menos profissionais por isso. E é engraçado porque, eu não sei se foi em 2023, eu lembro-me que estava no Algarve a passar férias, bem plena, e recebi uma mensagem de uma pessoa a dizer assim, não sei como é que tu achas que vais ter sucesso estando acima do peso, não sei o quê, e meio que a sugerir que eu precisava do acompanhamento dela. Eu não me lembro se era nutricionista ou se era personal trainer. E eu lembro, na altura o meu primeiro pensamento foi assim, como é que estas pessoas acham que vão vender desta forma? Exato. Tipo, primeiro insultam, depois eu acho que preciso do meu acompanhamento. E eu posicionei-me em relação a isso, fiz uma sequência de stories e assim, e como eu sempre falei, como eu sempre dei voz, eu acho que as pessoas nunca me acharam menos profissional por eu estar acima do peso. Mas eu sinto que isso é eu sinto que isso é assunto. Porque, por exemplo, nós temos no Brasil, eu não sei se vocês conhecem a Camila Vidal de Moving Girls. Sim. Ela é assim, tipo, a única referência que está acima do peso que construiu um império. A Moving Girls é um império. E aqui em Portugal não havia muita representatividade enquanto empreendedores. Nós temos muitas influencers, modelos plus size, mas enquanto empreendedor é difícil as pessoas trazerem esse tema. E normalmente a empreendedora de sucesso era aquilo que o Tiago estava a dizer. É a pessoa que acorda às 5 da manhã, que vai fazer a corrida, que toma o suco detox, então tudo que nós vemos. De limão com água morna. Sim, já existe uma imagem de estereótipo daquilo que é uma empreendedora no caso de sucesso. Exatamente. Quando tu acordas, ela já leu 5 livros. Sim. E ainda estás tudo ramelas nos olhos. E nós tipo, meu Deus, ainda estou aqui a dormir, o que é que eu estou a fazer da minha vida? A pessoa já está lá, não é? Exato. Então... E como é que tu passaste de, estavas a dizer há pouco, de ir para a escola em dias de calor e levar um casaco porque tinhas vergonha de mostrar os braços, para de repente receberes um comentário desses que é sempre, por muito confortável que sejas, é sempre desconfortável porque claro. É desnecessário, e fazer uma sequência de histórias sobre isso, ou seja, no fundo, quando nós recebemos um comentário desses, muitas vezes acabamos por até ignorar ou não mostrar, porque é estar a trazer aquilo para cima da mesa, e se houver um desconforto associado a isso, muitas vezes estamos a dar ainda mais exposição àquele desconforto. Como é que passaste de um ponto para o outro? É interessante falar sobre isso. Eu sinto que cheguei a uma altura da minha vida que eu fui aprendendo, enquanto mulher, eu fui aprendendo a lidar com o meu corpo e com as minhas curvas. Eu nunca sinto que a partir do momento, sei lá, diria que a partir do momento em que comecei o secundário, isso acontecia essencialmente quando estava no básico. Eu lembro-me que se calhar ali 5º e 6º ano eram aquelas alturas mais críticas, porque eu não tinha noção de como é que me havia de vestir, não é? Nós estávamos numa fase de descoberta naquela altura. Também não tinha, a minha mãe não tinha muito conhecimento em relação a isso, e portanto as roupas que eu usava muitas vezes se calhar não eram exatamente aquelas mais indicadas para usar. Eu não sabia como é que me havia de vestir, e à medida que eu fui tendo mais contacto com a internet, eu também fui ganhando mais a liberdade para me conhecer um bocadinho melhor. E eu nunca, olhando para trás, por exemplo, em relação a sei lá, estar com os rapazes que eu queria estar, eu nunca tive esse problema de não conseguir, porque eu tinha confiança em mim, apesar de estar acima do peso. Então eu não era a rapariga padrão, nunca fui, mas também nunca tive dificuldade nessa questão. Então eu acho que isso, à medida que eu fui amadurecendo, também me deu a sensação de está tudo certo. Eu posso estar acima do peso, posso não estar na minha forma física ideal, mas eu consigo contornar isso através da minha mentalidade, através da minha personalidade. Posso ser uma mulher que é bem vista, posso ser uma mulher sensual na mesma, apesar do meu peso, e isso foi-me dando cada vez mais autoconhecimento. Claro que isso foi uma construção, nunca foi de um dia para o outro, mas eu sei que quando cheguei à faculdade eu já tinha muito mais
essa liberdade. Eu já me vestia da maneira que eu me queria vestir. Também nunca fui aquela pessoa de usar roupa super justa ou muitos decotes. Eu também não me sentia confortável com isso. Mas ao mesmo tempo eu sabia que, olhando, por exemplo, para as fotos, eu penso, ok, se calhar não vestia isto exatamente desta forma, mas continuaria a vestir isto ou aquilo. Então eu fui tendo esse conhecimento e a partir do momento em que eu comecei a ter mais contacto com este mundo da moda e comecei a ser acompanhada por uma consultora de imagem logo em 2020, foi quando eu conheci a Jay e ela começámos esse processo. Eu ontem por acaso estava a falar sobre isto num vlog, que eu estava a fazer compras e estava a pensar nessa jornada que eu precisei de fazer, porque quando eu comecei a empreender, apesar de eu estar confortável para aparecer, eu não tinha um estilo definido, eu não me sentia tão confortável assim. Eu acho que vestiria mais rápido as roupas que eu usava na faculdade do que aquelas que eu usava quando comecei a empreender, porque eu estava a tentar encaixar-me num padrão, que é o padrão de que é empreendedora de sucesso. Como uma mentora de negócios se deveria parecer, não é? Exatamente. E não naquilo que tu és verdadeiramente. E não naquilo que eu sou. E como nós pegámos muitas referências do Brasil, e no Brasil há também esse estereótipo de a mentora veste-se desta forma e comporta-se desta forma e põe o cabelo desta forma e maquilha-se desta forma, eu tentava encaixar-me naquilo e obviamente não deu certo. Primeiro eu tive que conhecer-me para depois assumir a minha posição, assumir as minhas cores, assumir a minha leveza e comunicar da maneira que eu queria, para depois então começar a engrenar. E obviamente que a pressão social afeta, não é? A maneira e os significados que nós damos ao nosso corpo e o discurso interno mais positivo ou mais autocrítico, mas as aprendizagens que fazemos no seio familiar também são muito importantes e às vezes já há a crença, por uma pessoa ter um corpo que não é dentro do padrão, que a pessoa automaticamente não vai gostar de viver no seu próprio corpo. E isso não é verdade. Porque nós também vamos aprendendo o que é que o nosso corpo significa em termos emocionais através das aprendizagens. Se nascemos num seio familiar em que os nossos pais ou os nossos educadores, nem sempre são os pais, estavam sempre a fazer dieta, tinham uma má relação com o seu corpo, com a comida, e projetavam isso para o filho, para a filha, é muito provável que esse adulto de hoje tenha alguns desafios em relação ao seu próprio corpo. É como se a voz dos pais se internalizasse dentro dessa pessoa. Ou seja, as lentes dos pais para o seu corpo se internalizassem na pessoa e a pessoa sentisse o seu corpo de acordo com essas projeções feitas ao longo de muito tempo. Então o seio familiar é muito importante. E eu acho que nem é só o seio familiar, eu acho que são as pessoas de referência à tua volta. Isso. Porque às vezes mesmo, sei lá, as pessoas de referência, mesmo amigas... Que normalmente é o seio familiar. Sim. E tanto é verdade essa questão de o corpo e o que estavas a mencionar há bocado de confiança. A confiança não está só interligada com a nossa imagem. Está ligado também, mas não é só a nossa imagem. E isso... esqueci-me do que é que ia dizer, desculpa. Estava a dizer que a autoconfiança não está só relacionada com a nossa imagem. Sim, há outros fatores para além disso. E isso é tanto verdade que, por exemplo, nós temos clientes que têm um corpo que nós associamos a um corpo padrão, socialmente aceite, e nem por isso se sentem confiantes no seu corpo. E depois temos pessoas que não têm necessariamente um corpo padrão, que sentem-se mais confiantes do que aquela pessoa. Ou seja, vejo isso todos os dias. A nossa imagem, claro que tem um impacto na nossa autoestima, mas a nossa autoestima é muito mais do que a nossa autoimagem. E eu acho que às vezes esquecemos um bocadinho disto e associamos. Eu acho que, e também isto ia tocar num ponto que eu acho que é interessante, e tu como mentor e acompanhas outras pessoas que de certeza que também trazem estes problemas de exposição nas redes sociais, tu sentes que as pessoas... eu esqueci novamente o que é que eu ia dizer, desculpa. A Vera acompanha algumas pessoas que provavelmente também têm alguma dificuldade em expor-se nas redes sociais. Tu ias por aí, eu acho que tu ias perguntar como é que a Vera lida com isso, como é que trabalha essa questão. Não é isso, mas se calhar pode ser isso, já que eu não me lembro. Interessante, vais lembrar. Exato. Pronto, continua, que tu ias...
Mas eu queria dizer um ponto. Dá-me um segundo que eu já meio de lembrar. Depois, quem é que dita? São vocês ou... Não, são eles, mas depois cortam. Então não, deixa estar assim. Pode-se deixar estar assim. Mas eu acho que está relacionado vamos com isso. Redirecionar. Sim, eu queria tocar nesse ponto também, de como é que tu lidas com isso de haver pessoas que, pronto, elas querem atingir determinados objetivos, esses objetivos passam pela exposição e como ultrapassar isso, mas o ponto que eu ia tocar nem era esse. Mas agora também, pronto, não vale a pena estar aqui a empancar. Eu complemento, porque eu gostaria genuinamente de saber a tua experiência em relação a isso. Ou seja, se isto é uma realidade, pergunta número 1, e se é uma realidade, como é que mentoras, como é que lidas, como é que ajudas, como é que trabalhas também nesse sentido? Eu acho que elas nunca chegam até mim com essa dificuldade de forma direta. Assim como chegam até vocês, por exemplo. Eu acho que elas nunca me dizem, Vera, eu não quero fazer um vídeo ou eu não quero fazer fotos porque eu não me sinto confortável com o meu corpo. É muito, muito raro. Nós temos uma pessoa, entre outras, por exemplo, que foi mãe há pouco tempo, que não se está a sentir muito confortável com aquele novo corpo ou que não sente que aquilo é a representação dela, que às vezes elas trazem essa questão, mas normalmente elas trazem só a questão de eu tenho vergonha, eu não sei, nem é vergonha do meu corpo, será que vai ficar bom? Será que as pessoas vão ver? Será que eu vou falar direito? Ou será que eu me vou enganar? Será que o vídeo vai ficar aborrecido? O que eu tento sempre fazer, não sabendo o que é que está por trás e pensando sempre que essa exposição pode ser uma questão para algumas pessoas, e eu tenho mentoradas que estava a faltar a palavra, mas entre as linhas eu consigo perceber que aquilo existe é essa uma questão. Exatamente, que por exemplo, quando vão tirar uma foto, a cara delas raramente aparece, ou elas tentam, por exemplo, pôr uma foto de costas, então isso está meio que implícito, não é? Naquilo. E eu tento sempre fazê-las olhar para isso de uma forma natural. Eu, assim como eu não gosto, assim como a minha abordagem, por exemplo, em relação às vendas é sempre mais leve, mais intuitiva, mais natural, a minha abordagem em relação à exposição e ao conteúdo também segue muito aquilo que para elas faz sentido. Se para elas faz sentido fazer vídeos diariamente e aparecer nos stories e fazer lives todas as semanas, está tudo certo. Se não, nós conseguimos contornar isso usando, por exemplo, imagens em que elas possam não aparecer tão expostas, fotografias em que elas possam não aparecer tão expostas. Às vezes elas dizem, Vera, eu gostava de trazer mais os meus bastidores, gostava de trazer mais o meu dia-a-dia, mas não me sinto tão confortável para falar em vídeo nos stories, por exemplo. Eu digo, em vez de tirares uma foto ao corpo todo, tira uma foto só ao rosto, ou põe uma foto de detalhe da tua mão no computador. Então eu acho que é possível nós contornarmos isso, mesmo quando a pessoa não se sente de todo confortável para aparecer, ou está numa fase da vida, assim como eu estive, por exemplo, nessa fase da faculdade, em que eu olhava para as minhas fotos e eu quase não me reconhecia, porque a percepção, é engraçado que a percepção que eu tinha no espelho era diferente da percepção que eu via na foto. Sim. Não sei se isso acontece com as vossas pacientes, mas acredito que sim. Acontece, com a maioria. Era muito estranho. Eu no espelho pensava assim, eu não estou assim tão mal. Mas depois via uma foto e pensava, meu Deus, está horrível. É como se fosse uma desconexão, que o que vês ao espelho parece que não é aquilo que estás a ver na foto. Exatamente, a foto parecia sempre muito pior. Então eu entendo o que elas podem estar a sentir e tento contornar isso. Nem todos os negócios vão precisar de fazer lives, nem todos os negócios vão precisar de aparecer sempre. Eu própria apareço muito pouco, se vocês forem acompanhando. Eu apareço muito pouco a falar nos stories. Eu apareço sobretudo em fotos. Hoje eu faço isso porque é mais confortável para mim no dia-a-dia, é mais prático. Porque se eu tiver que gravar stories sem maquilhagem, eu vou lá e faço. Hoje não tenho mesmo nenhum complexo com isso. Até porque no início deste ano, uma das coisas que nós decidimos que fazia sentido resgatar da minha essência foi o canal do YouTube. Eu assisto os teus vlogs. É, claro, assisto. Eu adoro estar a maquilhar. Um episódio, foi com a Catarina Cruz. Não. Ela assistiu já a vários. Vlogs. Estou a falar dos vlogs. Sim. Mas o podcast com a Catarina, por exemplo, eu ainda não tinha feito a cirurgia, então eu estou bem acima do peso nesse episódio. Aliás, foi nesse episódio, nessa conversa com a Catarina, não no decorrer do episódio, mas antes, que eu pensei assim, se calhar isto é uma opção. Se calhar faz sentido eu passar por esta cirurgia. Mas hoje os vlogs,
eu apareço, tipo, despenteada, sem maquilhagem, apareço a arrumar a roupa, e isso tem sido muito interessante para percebermos que a minha abordagem ao empreendedorismo também pode ser feita com a minha essência de criador de conteúdo e de pessoa mais normal, porque as pessoas hoje mandam mensagem a dizer assim: Vera, eu gosto muito de assistir os teus blogs porque tu mostras a vida real, não é tipo uma coisa enfeitada, tu mostras que é o teu dia-a-dia, e efetivamente eu acho que nós, enquanto empreendedoras, mesmo que o nosso negócio seja um negócio gigante e tenha muito sucesso e que nós tenhamos muitos clientes, nós continuamos a precisar de fazer coisas normais do nosso dia-a-dia. Então faz sentido mostrar isso e as pessoas identificam-se muito. Mas eu, por estes anos todos, não é? A partir do momento em que eu parei o canal do YouTube, que eu acho que foi em 2017, quando eu fui para Coimbra estudar, até agora, até o início de 2025, eu não aparecia de forma tão natural e tão descontraída. Eu queria fazer isso, só que havia essa questão de o que é que as pessoas vão pensar? Será que vão achar que eu sou menos profissional por estar a aparecer a lavar a louça? Sei lá, qualquer coisa assim. E não, tem acontecido precisamente o contrário. As pessoas têm se conectado muito mais e chegam até mim e dizem: Vera, eu gosto da tua abordagem porque tu vês as coisas desta forma, porque tu levas o teu negócio desta forma, não impões essas regras, que eu acho que vai estar muito de acordo com aquilo que vocês também fazem em relação à nutrição. Vocês não abordam a nutrição de forma rígida. Também é por isso que o podcast se chama Anti-Diet Talks, não é? Porque vocês não fazem o comum de um nutricionista. Vocês vão muito além disso. Vocês não são as pessoas que ditam regras e dizem que tem que ser assim, senão não vais ter resultados. E eu sou isso em relação aos negócios. Sim, faz todo sentido. O conceito anti-dieta vai, se olharmos de forma mais objetiva, mais pela rama, é acerca da comida, do corpo. Mas se olharmos do ponto de vista macro, anti-dieta é deixar de viver na escassez e ir para a abundância, mas na vida em geral. Na vida, exatamente. Ou seja, sair da caixinha e abrir o pensamento e ponderar novas abordagens, ponderar eu ser mais livre, mas se eu for mais livre eu também tenho que ser mais autorresponsável. Não existe liberdade sem responsabilidade. Isso tudo, no meu conceito, no nosso conceito, é viver sem estar em dieta. Ou seja, dá para olhar do ponto de vista micro, mas também dá para olhar do ponto de vista macro. Eu gosto muito dessa visão. Sem estar naquela cultura, não é? De tem que seguir, tem que ser assim, porque uma dieta normalmente é uma coisa que nós olhamos como sendo rígida, como sendo aquele padronizada. Plano. Exato. Tem que ser sempre os mesmos alimentos. É quase sempre. As pessoas dizem-me isso em consulta muitas das vezes. Que têm 4 planos alimentares e depois os alimentos são idênticos. Eu ouço esta expressão várias vezes. Ou seja, a padronização também faz parte do estar em dieta e agir, fazer o paralelismo disto, por exemplo, para aquilo que tu estavas a dizer numa determinada fase da tua vida. Eu tinha, e todos temos isso dentro de nós, eu tinha a ideia que uma mentora de negócios digitais se deveria parecer desta forma. Maneira de estar, maneira de vestir, personalidade. Falar, exatamente. Sim, tudo. Nós se eu não obedecer padrões. este padrão, talvez as pessoas achem que eu sou menos profissional. Talvez achem que a percepção acerca de mim seja menos positiva. Vou dar só o meu ponto em relação a este tema. Também já acreditei nisso. Já acreditei que eu tinha que parecer de alguma forma. Hoje, eu compreendo, não é uma verdade absoluta, mas é uma crença minha. Eu compreendo que, por exemplo, nós aqui nas Anti-Diet Talks temos uma postura muito entre brincadeira e falar a sério. Porquê? Porque nós no nosso dia-a-dia somos literalmente assim. Nós estamos ou na palhaçada 15 minutos seguidos, ou a falar a sério durante 2 horas de filosofia e porque é que estamos aqui a nossa... O Tiago às vezes não tem muita paciência para a palhaçada. Não, quando se estende. Imagina, eu gosto bem de brincar, mas a Clara às vezes quer estender a brincadeira. E eu, não, agora quero falar a sério. E ela está ali a brincar e eu começo a ficar lixado. Já, não, agora quer mesmo, tipo, compreender porque é que eu estou aqui. Porque é que a vida existe. E ela continua, tipo, nas brincadeiras. E aí temos algum choque. Mas depois passa. Hoje eu compreendo que, para além de o empreendedorismo, a base é resolver uma dor, não é? Resolver uma dor, há uma dor, há uma solução boa para essa dor, faz um match e isso é um conceito base do empreendedorismo. Eu compreendo hoje, na minha perspectiva, que
se a pessoa pode ter a dor que nós conseguimos resolver. Relação com a comida disfuncional, relação com o corpo, relação com o exercício físico, pode ter essa dor, mas se ela não se identificar com uma maneira mais leve, mais brincalhona de estar na vida, ela talvez não queira ser acompanhada na nutriência, e está tudo bem, porque ela não é o nosso público-alvo. Antes eu pensava, na minha perspectiva, o público-alvo era quem tinha a dor que eu conseguia resolver. Hoje eu olho, ok, tem a dor que eu consigo resolver, mas também se identifica com a maneira de estar, com a maneira de ver o mundo, de me comportar. Se eu não sou aquela pessoa que vai estar a falar 2 horas em formato sério, e se quem me está a ouvir se identifica com isso, talvez não seja para mim, está tudo bem. Talvez não haja match. Mas eu não tenho que encaixar em algo que eu não sou. Isso foi libertador para mim. Vamos fazer uma pausa neste episódio para te lembrar que se queres trabalhar a tua relação com a comida e com o corpo, tu podes marcar a tua primeira consulta gratuita com a nossa equipa e o link está na descrição deste episódio. E agora vamos voltar para a conversa com a Vera. É muito libertador a partir do momento em que nós percebemos que não precisamos de seguir esse padrão, porque infelizmente isso ainda acontece muito em Portugal. Hoje eu consigo olhar para o mercado e perceber que o mercado ainda está muito dentro dos padrões que certas pessoas estabeleceram e que se mantêm, e as pessoas não saem dali. E quando nós às vezes estamos a falar com mentoradas ou com outros casais empreendedores, porque nós adoramos fazer esta troca, e trazemos a nossa visão, as pessoas ficam tipo, nunca tinha pensado dessa forma. E o que eu sempre disse ao Sérgio foi, nós estamos a ir contra a corrente. Nós sabemos que estamos a posicionar-nos de uma forma que vai contra aquilo que a maior parte do mercado acredita, porque nós levamos o nosso negócio de forma diferente e para nós os nossos valores são muito, muito importantes. Só que nós ganhamos espaço no mercado dessa forma, assim como vocês ganham espaço no mercado, indo contra aquilo que a maior parte dos nutricionistas convencionais fazem, que é, eu já fui acompanhada por montes de nutricionistas diferentes, e há sempre aquela questão igual, ao que o Tiago estava a dizer. Plano alimentar, estas gramas de comida, tipo uma refeição menos saudável por semana. Então é sempre igual. Mesmo que a nutricionista possa ter um posicionamento completamente diferente, depois na verdade nós vamos chegar lá à consulta e o que é que acontece? Tudo igual. Então eu senti necessidade de ir contra a corrente. Nós já estamos a fazer este caminho há algum tempo, não é? Já fomos testando coisas novas, já fomos criticados também pelo caminho, por pessoas maiores, mas eu sinto que nós conseguimos manter-nos dentro do nosso eixo. Nós percebemos, ok, aquilo não faz sentido para nós, vamos manter-nos por aqui. E isso acaba por reger as nossas escolhas também em relação não só ao empreendedorismo, não só ao negócio, mas em relação à nossa vida. Por exemplo, eu fiz um post há pouco tempo que teve um impacto muito grande, que foi, mesmo faturando 15 mil euros por mês, eu não tenho uma série de coisas, ou não gosto de uma série de coisas em mim. E esse post funciona muito bem em tráfego, então nós mantemos-lo sempre promovido, porque eu sei que é um post leve, mas que vai trazer leads qualificadas, porque aquelas pessoas vão identificar-se comigo. Só que há pessoas aleatórias que vão lá comentar, como assim tu ganhas isso por mês e não tens uma casa própria? Há pessoas que nem ganham isso num ano. E eu fico tipo, ok, primeiro, faturação não é lucro, vamos estabelecer isso. Nós reinvestimos muito daquilo que ganhamos no negócio. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, nós até agora estávamos numa casa de família que foi emprestada, nós não tínhamos que pagar renda, e só agora é que estamos a começar a procurar a nossa casa própria. Tipo, fez mais sentido para mim investir em mentorias do que estar a pensar logo em ter uma casa própria. Então, isso também nos faz tomar as nossas decisões de vida de forma mais alinhada, exatamente. Não ter que seguir, porque se eu fosse olhar para o que as empreendedoras de sucesso fazem, eu hoje tinha que ter não só aquele corpo, mas tinha que ter aquele carro, tinha que ter aquela casa, tinha que ter a decoração da forma XPTO na casa, porque é assim que elas têm, tinha que ter aquela rotina que eu odeio acordar cedo e tinha que acordar cedo. Então é toda uma coisa que está meio que estabelecido na sociedade, não é? Sim. De forma há um geral. caminho a percorrer, não é? Exato. Casar a tal idade, tirar a licenciatura. Quando tentas sair desse caminho
pré-estabelecido, há questionamentos, não é? Como assim? Tipo, assim? ganhas isso e não fazes isto. Porquê? Porque o caminho é ganhar isto e fazer isto. Então, se tu sais desse caminho, és questionada. Imagina, nós casamos e não fomos de lua de mel. Porque nós decidimos o quê? Como ousas não ir de lua de mel após o casamento? Sim, tipo, não faz a nossa família nenhum. ficou chocada. Como assim não vais de lua de mel? Não tem jeito nenhum. E casar e ir de lua de mel. Mas para nós naquela altura fazia mais sentido focar no negócio. E nós fomos de lua de mel agora em dezembro, passado mais de um ano de termos casado. Portanto, assim, porquê que eu não posso fazer as minhas escolhas? Se eu empreendo para ter liberdade e se o meu negócio me permite ter essa liberdade, eu posso escolher não ir logo de lua de mel, por exemplo. Ou não ter o casamento XPTO. Nós tivemos um casamento tipo para 70 pessoas, para aí foi um casamento super pequenino em relação àquilo que eu vejo outras pessoas a fazerem, mas para nós fazia sentido ser daquela forma. Então eu acho que aquilo que nós aplicamos no nosso negócio, nós aplicamos na nossa vida, e isso também faz com que tudo seja mais leve. E às vezes nós estamos a comparar, imagina, recebeste esse comentário de uma pessoa que, imagina, nós pronto, é um comentário à toa, mas se tivesses a colocar em causa as tuas escolhas com base naquele comentário, aquela pessoa se calhar nem atingiu nada que tu queres atingir, ou seja, e mesmo em relação à questão de rotina e de olhar para os outros e ver o que é que os outros estão a fazer, nós muitas vezes falamos disto na terapia nutricional, porque existe muita comparação nas redes sociais, e eu acho que é importante lembrar que às vezes nós estamos a comparar o nosso pior com o melhor daquela pessoa, que muitas vezes é fabricado para fazer aquele tipo de conteúdo. Então eu acho que isso é mesmo super importante, nós filtrarmos um bocadinho o conteúdo que deixamos entrar. E, por exemplo, em relação aos teus vlogs, a primeira vez que eu vi que tu tinhas vlogs, os vlogs são grandes, sim. Maiores do que aquilo que normalmente nós vemos. Sim. E eu até me lembro de comentar com o Tiago, tipo, o vídeo é super grande, como é que ela tem conteúdo para fazer este vídeo? E eu tenho muito o hábito de, enquanto me estou a maquilhar, estou a ver um vídeo. É assim que tu vês sempre, ou quase sim. sempre. E comecei a ver e de repente percebi-me porque é que tu tens um conteúdo muito maior, porque é um conteúdo que nota-se que tem muito menos edição no sentido de cortes, é muito mais natural. Imagina, estás a fazer, eu lembro-me que vi um vídeo teu que acho que tinhas ido buscar Cerelac, acho eu, que estava a apetecer. Sim. E de repente estás ali a falar sobre aquilo, ou seja, é uma coisa muito mais crua, que normalmente nós não vemos e acabamos por depois nos comparar, mas nós estamos a ver um vlog da semana da pessoa que tem 15 minutos. Imagina, 15 minutos não é nem a tua manhã, não é? Ou seja, são mesmo frames que são escolhidos a dedo para entrar ali, que não tem absolutamente mal nenhum, mas temos é que ter consciência disto, que muitas vezes estamos a comparar com uma coisa que não é real, porque também não é o objetivo, e estamos a ouvir comentários e imposições de como é que deveria ser de pessoas que nem criaram nada de que seja de valor para nós, ou seja, para aquela pessoa. Pode se calhar ser, ela está no seu caminho de vida que ela quer, está tudo bem, mas se calhar o caminho de vida que nós ambicionamos não tem nada a ver com o daquela pessoa. Então vamos estar a ouvir um conselho de uma pessoa que nem criou nada de valor naquilo que é a nossa perspectiva. Completamente. Eu acho que quando eu criei os vlogs foi no sentido de eu quero mostrar a minha rotina de forma mais crua mesmo, porque, por exemplo, eu hoje faço conteúdo para o TikTok em vlogs mais pequeninos, não é, do dia-a-dia, e isso sim são frames. Eu não consigo falar ali, eu não consigo... Às vezes eu vou gravar um conteúdo para o TikTok quando eu já está com 5 minutos, porque eu sou a pessoa que gosta de falar, e se eu não tiver essa liberdade para fazer isso no YouTube, eu acho que nem sequer faz sentido eu estar a fazer os vlogs. Claro que há coisas que nós intencionalmente deixamos de fora e há coisas que nós intencionalmente falamos. Por exemplo, para mim o vlog continua a ser uma forma de trazer pessoas para a mentoria. Então eu vou falar disso, vou falar da mentoria, vou falar dos nossos processos enquanto empresa e tudo. Porque eu acho que é interessante as pessoas também acompanharem isso e não ser só a vida de casa, por exemplo, ou a vida de dona de casa. Mas, ainda assim, eu sinto que preciso de trazer essa realidade, porque senão nós chega a um ponto em que, por exemplo, eu vejo uma pessoa no TikTok que eu penso assim, como é que esta pessoa tem tempo para fazer isto tudo? A pessoa treina de manhã, treina ao final do dia, passa tipo horas e horas no ginásio, só que depois vamos ver e ela acorda tipo às 4 da manhã. Isso para mim é completamente inviável. Eu quero estar a dormir a essa hora, quero estar descansadinha da minha vida, e eu vou introduzir o exercício ou a alimentação saudável, por exemplo, no horário que me fizer mais sentido. Às vezes tenho uma coisa programada, mas depois acontece alguma coisa. Eu preciso ter essa flexibilidade e para mim essa parte é importante na rotina. Eu sei que para outra pessoa
vai ser muito mais importante acordar sempre à mesma hora, fazer sempre o exercício naquela hora e seguir aquilo assim e está tudo certo. Agora, é importante termos esse filtro, sem dúvida. E às vezes há conteúdos que não são gravados todos no mesmo dia, ou seja, nós estamos a ver uma rotina matinal de acordar às 4 da manhã, de ir ao ginásio, fazer o pequeno almoço, etc. E de repente aquilo são frames de vários dias, porque para ter um conteúdo astérico, como se usa hoje em dia, e lá está, eu não tenho nada contra este tipo de conteúdo, eu até às vezes gosto de ver, mas acho que é importante filtrarmos, é não assumirmos que aquilo tem que ser a realidade daquela pessoa todos os dias. Não é a realidade, é só um frame dentro daquilo que é a realidade. É só para ficar bonito muitas vezes, e se nós formos pensar, a pessoa se calhar não consegue manter aquilo diariamente. Sim. Pode conseguir, e se conseguir, ótimo, perfeito, porque realmente admiro essa consistência, mas é difícil manter isso a longo prazo. Eu acho que é importante, e tenho falado muito sobre isso com as minhas mentoradas, de nós trazermos mais a nossa realidade e mais coisas sem filtro, sem edição. Então, a tendência que está a existir mais recentemente de nós publicarmos, por exemplo, um dump da semana só com fotos tipo aleatórias, traz muito mais proximidade, porque nós conseguimos ver que um negócio, seja ele qual for, não é sempre aquela rotina. Por exemplo, muitas vezes eu pelo menos já passei por essa fase em que eu achava que para eu ter um negócio de sucesso eu precisava trabalhar 12 horas por dia, estar sempre frente ao computador, etc, etc. Hoje eu vejo isso de uma forma completamente diferente. Aliás, eu sou zero produtiva se passar tanto tempo em frente ao computador. Então eu preciso de ter esse equilíbrio, preciso de sair de casa, preciso de fazer coisas diferentes, preciso às vezes de ter estas semanas que são mais atípicas, em que nós saímos de casa para vir para Lisboa, participar em podcasts, participar em eventos, e ter esse equilíbrio para mim é essencial. Mas se nós formos pensar no parâmetro ou naquilo que as pessoas acham que é ter um negócio, eu não sei, antes de eu falar vou-vos perguntar qual é a vossa percepção. Façam de conta que sou eu a entrevistar. Ok. Qual é que Vocês é a minha já pararam percepção para pensar nisso? do que é que significa ter um negócio? Por exemplo, como é que tu achas que é a rotina do nutricionista de sucesso? A Clara vai ter mais a visão como mulher e tu acho que como homem. Do pré-estabelecido ou a minha? Pré-estabelecido, sim. Do pré-estabelecido. Nutricionista de sucesso. Eu acho que não é nada fácil responder a isso, porque eu acho que tenho a visão que eu tinha quando andava na faculdade e tenho a visão de hoje que não tem nada a ver. Vocês na faculdade já são instruídos a ter... Como é que eu ia te explicar? Imagina, na faculdade o que eu achava que era ter sucesso era trabalhar num hospital, que era tudo o que eu não queria fazer hoje em dia. Então, porque simbolicamente está atribuído algum status devido à bata branca. Bata branca, médico... boa qualidade de vida. Deus na terra, exato, não é? Então... eu acho que nem é tanto pela qualidade de vida que é o mais interessante. Eu acho que na nutrição não se olha tanto para um nutricionista de sucesso como uma pessoa que consegue, por exemplo, ganhar muito dinheiro ao final do mês, mas mais é o status de trabalhar num hospital, mesmo que ganhes um ordenado que não dá para nada. Tem a ver com o respeito que tu sentes que podes ter. Estranho. Exato, é super estranho. Ou seja, então na faculdade não são todo incentivados a fazerem trabalho por conta própria. Tivemos uma cadeira, marketing e empreendedorismo, mas muito, não era... muito, pronto. Perdão à nossa professora de empreendedorismo, que eu gostava muito dela. Sim, sim, muito fixe. Mas, pronto, aquilo não era empreendedorismo nenhum naquilo que é a minha perspectiva. Eu acho que hoje a minha visão... A também não era empreendedora. Pois. Também é importante dizer. Exato. É interessante perceber isso. Sim, mas como trabalhava... É muito desafiante eu também ensinar algo que eu não vivo, claro, né? exatamente. Por mais boa que seja, por mais que seja a minha intenção, é muito difícil ensinar-te sobre algo que eu nunca vivi minimamente. Então vocês fizeram essa pré-conceição na vossa cabeça de ser um bom nutricionista é ou trabalhar num hospital, não é? Ou estar tipo o dia inteiro num consultório a dar consultas de manhã. Ter agenda cheia. Exatamente. Tipo, um nutricionista normalmente não vai ter um podcast. Porque já é uma coisa que vai muito mais para a área do marketing, etc. Então, e eu ainda acho que... Eu vou-vos deixar falar, senão vou... Eu acho que é isso, acho que a minha concepção hoje é completamente diferente daquela que era do hospital, identifico-me zero com o trabalho no hospital. Hoje em dia a minha visão é um nutricionista de sucesso vai variar de acordo com aquilo que também são os valores e a identidade daquela pessoa. Então,
para mim tem um significado, mas eu acredito que para outro nutricionista não tenha nada a ver com o significado que tem para mim, porque os valores vão ser completamente diferentes. E antes acho que existia muito aquele padrão de, ok, o sucesso é isto, e agora eu consigo perceber que, dependendo da pessoa, o sucesso pode significar atender pessoas o dia todo e não fazer mais nada. Para mim, por exemplo, não significa isso, significa, ok, atender pessoas sim e ajudar pessoas, mas também fazer outras coisas fora daquilo que nós geralmente vemos um nutricionista fazer. Por exemplo, estar aqui que eu gosto, me dá gozo, e eu sinto que no final da semana fiz imensas coisas diferentes para além de dar consultas. Então acho que depende muito daquilo que é os objetivos também de cada pessoa e a identidade daquela própria pessoa. Mas é interessante perceber que vocês, mesmo sendo uma profissão de que hoje nós olhamos, e se calhar muitos nutricionistas que trabalham por conta própria, há várias pessoas a fazer isto, nós temos muitas mentoradas que são nutricionistas, ainda assim vai variar de pessoa para pessoa. Nós atendemos mentoradas na nutrição que querem ter essa rotina de atender de manhã à noite. Temos mentoradas que só querem atender de manhã porque já são mães e à tarde querem cuidar dos filhos. Temos mentoradas que chegam a um ponto que não querem dar consultas e querem ter uma equipa a fazer as consultas por elas, e elas fazem a gestão. Então, hoje há tanta liberdade daquilo que nós podemos fazer que eu acho que começa a ser irreal nós pensarmos naquilo que é uma jornada de sucesso, porque pode ser tanta coisa diferente. Sim. Para mim o sucesso é exatamente, ou seja, o pré-estabelecido. Eu concordo com a visão da Clara. Para mim o sucesso hoje é exatamente aquilo que descreveste, é viver de acordo com a minha verdade. Se a minha verdade é dar consultas de manhã à noite, fixe, então eu sou uma pessoa bem sucedida se eu conseguir viver de acordo com essa verdade. Se a minha verdade for construir equipa e não dar consultas, que bacana, então eu sou uma pessoa de sucesso. Para mim o sucesso é isso, é viver de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu desejo para mim, e ter um impacto significativo na sociedade dentro daquilo que são os meus valores. Exatamente. E os meus princípios. E para mim, na verdade, nós podemos mudar aquilo que é sucesso para nós ao longo do tempo. Eu, se calhar hoje, quando me falam, nós estamos agora no processo de registro de algumas marcas na empresa, e quando a nossa advogada falou sobre isto, tipo, se calhar daqui a um tempo, daqui a uns anos, tu vais querer desvincular-te da empresa. Isso para mim nem sequer é uma realidade hoje, porque a minha marca pessoal é a marca da empresa, não é? A marca Vera Pereira. Mas se calhar daqui a uns anos vai fazer sentido fazer uma coisa diferente. Então nós podemos ter essa liberdade de não estarmos sempre naquele registro, até porque a nossa vida vai mudando, as nossas prioridades vão mudando, e eu acho importante nós conseguirmos construir a imagem que para nós faz sentido naquele momento, mesmo que daqui a um ano essa imagem já seja completamente diferente. Sim, sem dúvida. Gosto muito desse conceito. É o conceito da cocriação, né? Eu estou constantemente a criar, mas eu não preciso de me apegar às criações. Ou seja, aquilo que eu faço hoje, eu tenho essa visão também, compartilho dessa tua visão, aquilo que eu faço hoje pode não ter nada a ver com o que eu vou fazer daqui a 10 anos. E estar desapegado, não é? Ou seja, é o que eu faço hoje, mas se calhar o negócio daqui a 10 anos vai ter uma faceta diferente, e está tudo bem, porque na altura era a nossa verdade, era o que fazia sentido para nós. Então gosto muito dessa visão de criar, sermos verdadeiros connosco próprios, mas também estarmos abertos a mudanças de opinião, mudanças de perspectiva, mudanças de direção no negócio e na vida. Então, e às vezes vamos precisar de dar passos atrás, e eu acho que isso também é uma coisa que não é bem vista pelas pessoas na sociedade no geral, principalmente no empreendedorismo, porque significa para a maior parte das pessoas que estás a falhar de alguma forma, e às vezes não. Às vezes é crescimento, é tu perceberes que aquilo não vai de encontrar aquilo que tu... Está a ser um prejuízo. Exato. Então, eu vi recentemente a Mafalda Sampaio falar sobre isto, que ela criou uma marca, né, de roupa, que depois percebeu que não estava a ser sustentável, porque se calhar não se encaixava no mercado, não se encaixava no público, etc. E ela acabou por encerrar a marca. E eu lembro-me que estava a ver o vídeo dela e pensei, é super interessante ela trazer esta visão, porque ela podia simplesmente ter tentado alimentar a ideia de tenho uma marca super bem sucedida, porque na verdade a marca tem milhares e milhares de seguidores no Instagram. E depois nós vamos ver, e na verdade ela não estava a conseguir vender. Então, falar sobre isso já permite que abre espaço
para que outras pessoas que são menos conhecidas se sintam confortáveis em assumir que, ok, este projeto não deu certo, vamos passar para o próximo. Às vezes é mesmo assim. E lá está, é um lembrete que nós vendo de fora, vemos que é uma pessoa que tem uma audiência muito grande, a marca tem imensos seguidores, e se nós formos comparar novamente o nosso pior com o melhor daquela pessoa, o que nós vamos ver é, mas ela tem uma audiência gigante, tem imensos seguidores, e depois vais a ver e a marca nem estava a ser sustentável. Ou seja, a comparação é sempre um bocadinho injusta. Um ponto que eu queria tocar, que há bocado estávamos a falar sobre isso, e que eu acho que é interessante trazer, que está relacionado com a questão da exposição nas redes sociais, e nós trabalhamos muito na terapia nutricional a relação com o corpo. E eu acho que pode acrescentar este ponto, que é, à medida que nós vamos fazendo coisas pela primeira vez, é super desconfortável. Imagina, a primeira vez que nós estávamos a partilhar, antes de começar, que nós quando começámos a gravar podcast, nem sequer era em direto, nem sequer ficava gravado, e eu ainda tenho o vídeo do primeiro episódio e aquilo está um terror. Porque nós estávamos a ler, imagina, ficava vermelha cada vez que falava, horrível. Mas à medida... um terror, é muito bom essa expressão. À medida que nós fomos repetindo, foi-se tornando mais fácil e a exposição foi sendo mais tranquila. E com o nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa. Se nós, por exemplo, a questão dos braços é super comum aparecer em consulta. Nós muitas vezes vimos do inverno, que os braços estão tapados, começa a ficar calor e de repente temos que usar uma manga curta e uma parte que estava escondida fica exposta e nós ficamos hiperconscientes sobre aquilo. Só que o que acaba por acontecer é que quando nós nos expomos à exposição, passando a redundância, vai se tornando mais fácil. Então a primeira vez que eu uso uma t-shirt é super desconfortável, eu estou super consciente e parece que está toda a gente a olhar para mim, mas a segunda já é um bocadinho menos, a terceira já é um bocadinho menos, e à 20ª vez eu já nem estou a pensar nisso e já estou só a viver a minha vida e os braços já nem são um tema. E então, em relação à exposição nas redes sociais, é super desconfortável começar. Eu lembro-me que não me lembro exatamente a primeira vez que fiz uma história, mas eu também tive montes de questões com isto, porque tinha vergonha. Não era tanto pela questão do corpo, como tu estavas a dizer, era exatamente a questão que estavas a mencionar, que as tuas mentoradas também têm, de mas eu não sei falar, no que é que eu vou dizer, as pessoas vão... Eu tinha medo de dizer alguma coisa errada. Mas à medida que nós vamos fazendo, nós vamos também ganhando confiança e o desconforto. Nós no outro dia estávamos a fazer uma terapia nutricional em grupo e usámos uma expressão que, sabes aquele jogo que quando éramos miúdas metíamos uma música e tínhamos uma corda que cada um agarrava de um lado e nós dançávamos assim, sim. Tínhamos que ir descendo. E o desconforto é um bocadinho ao contrário. A barra vai subindo e de repente, hoje aqui isto já não é desconfortável, mas se calhar se eu fosse fazer uma palestra ao vivo para 10 pessoas na sala, seria super desconfortável. Mas depois de eu fazer, eu desbloqueio isso e o novo desconforto é para fazer para 20 pessoas. E com a exposição nas redes sociais eu acho que é exatamente a mesma coisa. À medida que nós nos vamos expondo, hoje é super desconfortável, mas eu estou a desbloquear um próximo nível e estou a permitir que o meu eu do futuro possa vivenciar aquilo sem aquele desconforto associado. E passa a ser uma zona de conforto. Exatamente. Só que vai sempre haver um próximo nível. Exatamente. Vai sempre haver algo que nos deixe desconfortável novamente. E o processo de crescimento é isto. Eu também gosto muito de ressignificar o que é o desconforto. Às vezes associamos, e quando estou a dizer às vezes associamos, estou a falar para mim. Às vezes dou por mim a fazê-lo. Associamos... desconforto a algo negativo, não é? Ou seja, então se eu estou-me a sentir desconfortável, eu devo evitar, escapar, fugir. Hoje acredito, ou tento acreditar o maior número de vezes possível, que é exatamente o contrário. O desconforto é um barómetro. Se aquilo me está a deixar desconfortável, que fixe, então talvez seja uma oportunidade de crescimento. Talvez seja o próximo passo, não é? Que temos que até apostar e ir mais em frente. Aliás, mantermos na zona de conforto, eu acho que é o pior que podemos fazer em relação ao nosso negócio, porque se nós estamos sempre ali, ok, isto está confortável, mas se calhar se eu der mais este passo, não tenho a certeza se vai dar certo. Mas é aquilo que nos vai fazer crescer. Uhum. Claro que há pessoas que têm um pensamento diferente no sentido de, por exemplo, eu já estou a ganhar 2.000 euros por mês. Ok, isto para mim está bom. Vou manter assim. E funciona, ok, nós temos mentoradas assim e eu super respeito, mas para mim não faz sentido, porque é uma coisa que se eu posso ter mais, se eu posso crescer, se eu posso ajudar mais pessoas, se eu posso chegar mais longe e até fazer coisas diferentes, vai ser sempre desconfortável, é uma realidade, mesmo que seja uma coisa que nem implica a nossa exposição. Às vezes, tipo, contratar uma pessoa nova para a equipa, nós ficamos, meu Deus, será que vai dar certo, será que não vai, é toda uma questão de processos. Mas depois aquilo vai ser uma coisa melhor para nós podermos crescer. Então eu concordo muito que o desconforto hoje, prefiro estar desconfortável do que estar confortável sempre na mesma posição.
Eu acho que é essencial. De crescimento, sim. não é? Sim. Na verdade, é uma dádiva para podermos crescer e não um martírio, um sacrifício. Não, é uma oportunidade. Que fixe poder-me sentir desconfortável. Sinal que estou a crescer. Sinal que estou a sair de uma zona que eu conheço, que não me causa frio na barriga, e estou a ir para uma zona desconhecida que um dia será conhecida e será novamente tranquila. E que bom que nós, enquanto empreendedores, podemos fazer isso, porque se calhar se estivéssemos a trabalhar por conta de outra, nunca íamos ter a oportunidade de nos sentir desconfortáveis naquele papel, porque íamos estar sempre a fazer aquilo que já conhecíamos. Então, quando empreendemos, eu acho que é uma escolha diária nós expormos-nos a isso. Nós querermos sair da nossa zona de conforto, nós pensarmos, tenho que fazer um conteúdo qualquer, não estou confortável com isto, mas vou fazer. Às vezes o que eu digo às minhas mentoradas é, antes de publicares, grava alguns vídeos. Às vezes elas acham que tem que seguir um roteiro muito específico, eu acho que isso só piora, porque ficamos nervosas, e se nos enganamos, já não achamos que aquilo está mal. Então eu acho que é muito melhor termos um fio condutor e nós falarmos à vontade sobre aquilo. E eu peço para elas gravarem, às vezes nem é para publicar, mas elas já ficam mais habituadas a estar em frente à câmara, que às vezes isso é quase um monstro que está a assombrar, só o facto de saberem que estão a ser gravadas. Sim, eu também passei por isso, na verdade, e ajudou-me esse pensamento que é, imagina, tu tens a oportunidade de estar a gravar e não ser em direto. Exato. Então, tu no máximo podes mandar para o lixo a seguir, não tens que ter aquela pressão de ter que publicar. Um tema que eu acho que também gostava de ter a tua opinião sobre, e que eu acho que pode ser um bocadinho polémico, mas tu tens a oportunidade de ver vários negócios diferentes por dentro e ter uma perspectiva um bocadinho diferente que, por exemplo, nós pelo nosso trabalho não temos. Tu sentes que existem corpos que vendem de certa forma melhor do que outros? Ou seja, Isso é uma boa pergunta. Sentes que o corpo das pessoas impacta o nível de sucesso que elas têm? Eu não acho que impacte, mas acho que aquilo que é bonito vai sempre atrair mais. Então, o bonito pode ser uma pessoa que está acima do peso. Então, eu acho que o mais importante nesta questão de vendas e de passar credibilidade, passar autoridade, é a pessoa primeiro passar por um processo de autoconhecimento e saber que, apesar de estar acima do peso, até pode estar tipo super acima do peso, porque há pessoas que vão estar tipo 10 kg acima do peso e para elas aquilo já vai ser uma coisa super estranha, porque elas não estão habituadas a ver-se assim. Como o nosso público são muitas mais, nós passamos muito por essa experiência, mas há pessoas que vão estar, por exemplo, como eu estava, 50 kg acima do peso. Desde que eu tenha conhecimento suficiente para saber como ajustar e como alinhar a minha imagem pessoal àquilo que eu quero transmitir, eu acho que isso não é um problema. Mas se nós não estivermos a sentir-nos confortáveis com o nosso corpo e não soubermos como tirar melhor partido da forma que nós estamos hoje, apesar de ser aquela que se calhar nós não queríamos estar e se calhar nós estamos a fazer alguma coisa para mudar, estar 5 kg acima do peso pode ter impacto negativo na forma como a pessoa vai vender, porque ela não vai estar a exalar confiança, ela não vai estar a comunicar com firmeza, ela não vai ter uma postura correta, ela vai evitar, mesmo que sejam, por exemplo, fotos profissionais que podem ser um bocadinho mais manipuladas, um bocadinho mais editadas, nós conseguimos contornar pela posição que estamos ou pela roupa que estamos a usar, mesmo que a pessoa esteja 5 kg acima do peso, se ela não tiver esse conhecimento, eu acho que isso pode impactar sim. Mas não acho que uma pessoa dentro do padrão vai vender mais do que uma pessoa que está fora, a menos que seja, sei lá, uma nutricionista. Eu acho que aí pode ter impacto porque as pessoas vão, não é por mal, é porque elas vão fazer automaticamente a associação de que uma nutricionista ou uma personal trainer deve seguir aquele padrão. Se funciona, porque é que ela não tem um corpo padrão, não é? Exato. Se ela é nutricionista, porque é que então ela está acima do peso? É porque não funciona o que ela está a vender. É porque não funciona. Sim, isso de certa forma até é um bocado injusto para com o profissional, porque lá está, isso não tem nada a ver com a capacidade daquela pessoa, mas nós acabamos sempre por estar a transmitir uma mensagem. Eu acredito que exatamente naquilo que estavas a dizer, que a confiança com que nós falamos, com que nós aparecemos, acaba por impactar muito depois a mensagem que é transmitida. E uma coisa que eu acho que é interessante, estavas a dizer que o bonito, não sei qual foi a expressão que usaste, mas que o que é bonito acaba por... Sim,
Sim. E o bonito, nós se formos a pensar, no fundo é harmonia. Ou seja, se houver uma harmonia naquela pessoa, independentemente do peso, aquilo vai funcionar. E tu tens um post no Instagram, que eu acho que já é antigo, mas já vi em patrocinado várias vezes, que era tu antes, quando começaste, e depois, passado não sei quanto tempo, mas a maneira como tu te apresentavas mudou completamente, porque tu provavelmente passaste por este processo de autoconhecimento e não teve nada a ver com o peso. Ou seja, era simplesmente a tua forma de te apresentares no Instagram, em que era uma coisa que não era pensada, tu simplesmente aparecias e não tinha, se calhar, muita intencionalidade por trás. Zero intencionalidade. Eu acho que é uma foto que eu estou tipo de fato de treino e depois... Eu sei qual é, eu tenho a imagem na minha cabeça, mas não mas eu acho que sei qual sabes. É, sim. E eu acho que é isso, ou seja, imagina, numa imagem tu não passas harmonia e noutra tu passas harmonia. E não significa que, no caso, eu acho que nem tinhas um peso diferente em... Na verdade, na primeira foto eu estava com menos peso do que estava na segunda. Mas é essa questão para mim, por isso é que apesar de não trabalhar com esta área, para mim a imagem pessoal é tão importante. Porque eu quando comecei a aparecer nas stories, eu parecia tipo, se eu estivesse a limpar a casa com uma roupa rasgada ou com o chibi, eu ia aparecer na mesma. Eu tinha zero intencionalidade e zero noção, então eu aparecia como estava. Não pensava que se calhar aquilo ia ter um impacto. Depois fui do 8 ao 80, ou seja... Passei de ser essa pessoa para ser a pessoa que só aparecia tipo do batom vermelho e sempre super maquilhada e super arranjada. Que também não é viável, não é? Porque ninguém está assim 24 horas por dia. Então, eu sinto que a nossa postura, a nossa imagem, aquilo que nós estamos a passar, a forma como comunicamos, tem muito mais impacto do que uma imagem bonita. Eu dei-vos o exemplo da nutricionista e da personal trainer porque é o mais gritante, assim. Mas imaginem que vocês estão à procura, vou falar mais para a Clara, estás à procura de uma cabeleireira e a pessoa aparece sempre com o cabelo seco e que tipo, tu olhas para o cabelo e pensas assim, esta pessoa não tem um cabelo bonito. Ou o dentista com muitas cáries. Por exemplo, mas ou eu acho que não estão alinhados. Eu percebo perfeitamente o que é que vocês estão a dizer e esses exemplos assombraram uma faculdade inteira, que eu pensava, ok, se eu não consigo cumprir aquilo que é suposto dizer às pessoas, como é que eu vou ser nutricionista? O Tiago sabe que a meio de, sei lá, do terceiro ano para a frente, eu sempre achei que ia trabalhar na indústria alimentar e eu convenci-me nessa altura que era porque eu não gostava de dar consultas, mas na verdade, depois com o tempo a passar, eu percebi que na verdade é porque eu achava que eu não imagina, quem é que eu sou, que autoridade é que eu tenho se eu não consigo fazer as coisas que é suposto dizer às pessoas para fazer. Então eu percebo aquilo que vocês estão a dizer e eu acho que de facto acaba sempre por passar uma mensagem, mas esses exemplos assombraram-me durante imenso tempo. Sim. Porque é, ok, se o dentista tem os dentes podres, eu não vou àquele dentista, então eu não vou poder ser nutricionista. Mas pensa, tu abordaste a nutrição de uma forma diferente. Sim. Tu ressignificaste aquilo que é o padrão do mercado. Agora, às vezes é difícil contornar isso porque é uma mensagem consciente. É uma mensagem, sim. As pessoas elas não estão a pensar muito nisso. Elas só vão, por exemplo, para mim não me faz sentido contratar uma nutricionista ou uma personal trainer. Acho que a personal trainer até é um melhor exemplo. Que seja super musculada, porque eu não me identifico com aquele tipo de corpo. Eu quero uma pessoa que seja normal, que esteja tipo bem, mas que não deixa de comer chocolate, por exemplo, como vocês trouxeram aqui no início do episódio, que não deixa de comer uma massa porque lhe apetece comer uma massa. E para mim é muito mais importante isso, eu conecto muito mais e vou contratar muito mais facilmente aquela pessoa do que a pessoa que passa sempre a imagem demasiado perfeita. Mas é importante nós termos consciência daquilo que é o padrão, não é? Na sociedade. Nós podemos contornar isso se nós também nos soubermos posicionar em relação a isso. Então, por exemplo, eu sinto que em relação ao peso, como eu sempre me posicionei, as pessoas nem tinham como me atacar. Porque, tipo, eu sempre assumi aquilo. Nunca era uma coisa que eu tentava esconder. Eu sempre, se eu recebia um comentário que achava que valia a pena posicionar-me, também recebi muitos que simplesmente ignorámos, não é? Porque também sabemos que as pessoas, enfim. Sim. Principalmente quando começamos a crescer, isso vai ter cada vez mais impacto. Eu tenho comentários nesses posts que estão, por exemplo, esse post que está promovido, aquele que eu disse dos 15 mil euros, que não cabe na cabeça de ninguém e eu penso, podia apagar isto. Mas não, depois deixo lá, porque tipo, sabes, chega um ponto que já estás cansada de a tua abordagem é deixar estar? Muitas vezes sim.
A nossa não, a nossa é mais eu, a Clara que recebe do que eu. Eu vou-te explicar porquê. Porque eu acho que isso acaba por impactar. Às vezes nós também recebemos esse tipo de comentários. E no outro dia recebi um que era... pronto, nós ficamos muito na questão da compulsão alimentar. E tínhamos um comentário de uma rapariga que foi lá comentar e dizer: tem mesmo cara de quem sofre disso. E eu... apagar. Mas lá está, se isso gera desconforto, eu acho que faz bem Mas apagar. a mim, hoje em dia, honestamente, não me gera desconforto. Mas eu apaguei por uma razão. Porque eu acho que isso acaba por impactar, ou seja, quando uma pessoa nova chega, vê aquele comentário, tu nem pensaste naquilo, mas tu já estás a pensar porque leste aquilo. Okay. Então acabei por apagar por essa razão, mas honestamente hoje em dia não me gera desconforto. Se calhar se fosse há uns anos provavelmente geraria imenso, mas hoje em dia, como estou tranquila em relação a mim própria, não é uma coisa que te afete. Sim, que me afete. Eu ainda tenho uma percepção extra em relação a isso. Eu sou convicto que não é por ser uma rede social, não é por ser um espaço digital, que aquilo não continua a ser a minha casa, ok? É um espaço profissional. Sim. Mas eu não posso ir à tua casa, ou posso, mas não é recomendável, e dizer: a Vera é isto, a Vera não sei... Não, tu podes ter essa opinião acerca de mim, pá, super tranquilo. Mas não precisas de vir destilar ódio para a minha página. Então a minha postura é eliminar. Compreendo que a pessoa está em sofrimento, é um pedido de ajuda, não é uma crítica. No fundo está a projetar as dores emocionais em mim, não é acerca de mim, é acerca dela. No entanto, eu elimino porque na minha casa mando eu. Então ela não tem que estar a fazer barulho na minha casa, porque eu também não vou à casa de ninguém fazer barulho. Nunca fiz um comentário, desde sempre, na casa de ninguém. Então eu também não admito isso. Mas não é porque ele fica ferido. Não fico ferido. Simplesmente é uma questão de respeito. Sim. Não precisa toda a gente gostar de mim, eu aceito isso super na boa, cada vez mais na boa. No entanto, a diferença entre não gostar e ir destilar ódio, estamos a falar de uma diferença gritante. Não é? Há pessoas que eu não me identifico. No entanto, deixo só estar lá, está tudo bem. Então, só por eu não me identificar, quer dizer que os outros não se possam identificar. Quem sou eu, não é? É só a minha opinião. Então, respeitar isso. Sim. Eu compreendo super a vossa abordagem. Eu acho que, como esses comentários, que normalmente hoje são mais em relação ao meu trabalho do que em relação a mim ou ao meu corpo, chegam, por exemplo, nesse post dos 15 mil euros, existem esses comentários. Então, porquê é que ela não comprou uma casa própria? E eu noto que há pessoas que não conhecem e que vão lá, tipo, porquê é que ela tem que comprar uma casa própria? Isso é tipo uma obrigação. Sim, é quase que abriu ali uma discussão para o debate. Exatamente. Se eu vejo que é uma coisa que realmente está a passar os limites, eu apago, e acho que temos que ter essa liberdade. Isso é engraçado, porque isso acontece muito pouco no meu conteúdo orgânico, e depois em anúncios, como nós não temos tanto controle das pessoas que estão ali, apesar da segmentação, acontece muito mais, porque as pessoas não me conhecem, então elas só estão a ver aquele post, só estão a ver aquele frame. As pessoas que sabem que eu me posiciono em relação a esses assuntos já não comentam. Sim. Porque quando atinges uma escala maior, tens que levar com uns totozinhos, né? É por cada 100 mil há um número de totós. Sim, então, esses totós têm que vir todos ao de cima. Sim. E estava a ouvir um podcast há uns dias, acho que foi o Despolariza, não sei se já ouviste. Nunca ouvi, não. É um podcast, é interessante, é fixe. E o convidado foi o Sam da Kid, e ele estava a dizer exatamente isso. Eles estavam a falar também, não tanto em relação ao corpo, mas a exposição e os comentários negativos. Ele estava a dizer ao anfitrião do podcast, e eu subscrevo 100% porque já fui verificar várias vezes, ele estava a dizer que não aceitava ir aos big media, tipo Expresso, Chico Notícias, não pelos big media, mas é impressionante. Imagina, sabes aqueles posts que fazem para anunciar um episódio, com uma frase que a pessoa disse. Tipo catchy. Exatamente. E os comentários, imagina, tu podes dizer do género, nós somos todos amor. Olha este palhaço a dizer que nós somos todos amor. Imagina, tu podes dizer a coisa mais inofensiva de sempre, vão sempre despejar hate, sempre. Se tu abrires a caixa de comentários, sempre bué comentários negativos, independentemente do que estás a dizer, entendes? Isso é interessante, né? Pensar, ou seja, se isso acontece de forma padronizada, significa que não é acerca de nós, é acerca dos outros. Isso, pelo menos a mim, dá-me uma paz gigante. A mim isso foi no mesmo entanto, libertador. Não me impede de eliminar quando eu vejo que é gratuito.
Quando não tem substrato e é só para expressar a dor da ter. pessoa, pois, eu elimino. Normalmente não vai ser ter. tipo, uma coisa completamente aleatória que nem sequer contribui para nada, nem é uma crítica construtiva. Sim. E isso para mim foi mesmo totalmente libertador, foi perceber que normalmente aquilo que, se olharmos para dentro, aquilo que nós criticamos, aquilo que nós tendemos a julgar, está relacionado com as nossas próprias feridas. Então aquilo que nos apontam também não é sobre nós, é sobre o outro. Pessoa. Então isso ajudou-me bastante no meu próprio processo. Para irmos aqui para o final do episódio, que já vai longo, como se diz. Nós gostamos sempre de terminar. Nós, na terapia nutricional, trabalhamos muito com base em estratégias, ferramentas práticas, e nós temos uma abordagem sempre focada no longo prazo, porque não nos interessa nada que as pessoas mudem tudo do dia para a noite, se depois, daqui a 2 meses, já não conseguem fazer nada daquilo que alteraram. E trabalhamos muito com aquilo que nós chamamos de combinados, que no fundo são combinados que nós estabelecemos individualmente com cada pessoa. Entre consultas De coisas que para a pessoa colocar em prática, no fundo, lá está, sempre com esta perspectiva de ser super pequenino para também ser sustentável e que faça sentido, obviamente, de acordo com aquilo que são os objetivos de cada pessoa. E queríamos te perguntar e convidar, se pudesses, a partilhar, se tivesses que estabelecer um combinado de algo que gostavas de trabalhar, implementar mais a nível, se calhar, comportamental, um comportamento que gostavas de implementar neste momento e que sentes que seria importante para ti, qual é que seria? Desculpa, deixa-me fazer uma pausa, depois editem essa parte. É alguma coisa em relação à minha rotina ou em relação ao negócio? O que quiseres. Pode ser qualquer coisa? Sim. Tá, ok. Deixa-me pensar. É uma pergunta difícil, mas eu gostei da abordagem. Ok, acho que já sei. Uma melhoria que pode ser um combinado que já tenhas neste momento. Já estejas a colocar em prática, progresso. mas queres Eu posso dar continuar. um exemplo pessoal, é acerca de ti, não é acerca de mim, mas eu posso dar um exemplo pessoal. Eu já fui convidado deste podcast há uns episódios atrás e eu estou a trabalhar a minha autoexigência, porque às vezes a minha autoexigência, tudo o que é demais acaba por prejudicar, e às vezes eu sinto que me prejudica ligeiramente. Esse é o combinado para mim de 2025. Quero trabalhar na autoexigência. Não quero deixar para 2025, de ser. Pode ser só para agora. Exato. Mas, não quero deixar de ser, quero lidar melhor com isso. 2025. E é nesse sentido, tu podes ter um combinado que gostasses de estabelecer contigo mesma. Ok, E então, connosco. Convosco, acho que é importante que assim já dizemos em público, não é? Tende a ter mais peso. Uma das coisas que eu estabeleci para 2025 foi o trabalho num dos meus maiores medos, que é conduzir. E já tenho carta desde 2017. Conduzi algumas vezes naquele ano, mas acho que fiquei meio que traumatizada. Repeti muitas vezes o exame de condução. Depois tive alguns episódios mesmo depois de tirar a carta. Então, eu acho que escolher este combinado é importante, porque muitas vezes as pessoas, mesmo em relação ao negócio, acham que toda a gente tem uma vida quase perfeita. Quando eu digo às pessoas que eu não conduzo, apesar de ter carta, as pessoas ficam tipo, meu Deus, mas nunca imaginei que tu não conduzisses. Porque já é meio que normal. Sei lá, toda a gente associa que conduzir é uma coisa normal. E eu, quando comecei a expor isto, e comecei há muito pouco tempo, porque para mim é realmente uma coisa que me deixa vulnerável, quando eu comecei a expor, percebi que há muito mais pessoas que não conduzem e que eu pensava que também conduziam. Então, para mim, esse é um combinado que eu vou deixar aqui, porque tem sido um desafio começar a conduzir. O Sérgio está a ser o meu instrutor, o meu professor de condução, e ele tem bastante paciência, mas eu sinto que também sou demasiado exigente e quero logo fazer tudo direitinho. Quero logo, tipo, eu nunca conduzi de forma decente, então eu preciso de aprender quase o básico. Então esse vai ser o meu combinado convosco. Até ao final de 2025 eu gostava de conseguir pegar no carro e ir tipo às compras e ir fazer as unhas. Uma coisa assim básica. Boa, é exatamente. Fixe, não esperava que pudesse ir para aí. É uma coisa Muito que fixe, toda a muito gente espera, que tipo, tu tens carta, então vais conduzir. Sei lá, é normal, Yeah. eu acho que é o normal. Muito fixe. Boa. E Gostei acho que era muito, isso que tínhamos deste por hoje. episódio. Também gostei muito, obrigada pelo convite. Obrigada a nós pela presença. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Tem na descrição deste episódio as redes sociais da Vera, se são nutricionistas ou outra profissão de serviços ou infoprodutos, podem acompanhar a Vera, que tenho a certeza que vos poderá ajudar. Tem também o link para agendarem a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa e vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.